Tá preparado? Porque hoje a catequista Fábio vai falar sobre milagres de Jesus. Você sabe o que é um milagre? Milagre, também chamado de sinal, é o poder que Jesus demonstrava ter sobre os fatos da vida. Jesus fez vários milagres para demonstrar a ação de Deus na vida do povo. Milagre é uma demonstração de amor de Deus para com a humanidade. Jesus não queria fazer propaganda de seus milagres. Ele queria que o povo o seguisse pela mensagem que ele trazia, pelo anúncio do reino de Deus que ele pregava, e não por seus favores. Mas foram os sinais manifestados por Jesus que atraíram multidões que o seguiam. Durante sua vida pública, Jesus fez muitos milagres para que o povo sentisse o amor de Deus. Realizou muitas curas, cegos, paralíticos, doentes, leprosos. Ressuscitou pessoas, transformou a água em vinho. Fez Pedro caminhar sobre as águas, multiplicou pães e peixes para matar a fome da multidão que o acompanhava. Enfim, Jesus, através de seus sinais, demonstrou ser realmente o Messias, o Filho de Deus. Hoje, a catequista vai falar especificamente do milagre que Jesus realizou na sinagoga num sábado, curando um homem que tinha a mão atrofiada. O texto que nós vamos estudar se encontra em Mateus, capítulo 12, versículos do 9 ao 13. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: qual dentre vós o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Esta mesma passagem de Mateus sobre o homem da mão mirrada é relatada também nos outros evangelhos sinóticos, de Marcos e Lucas. A base do nosso estudo será a passagem escrita por Mateus, porém, iremos utilizar versículos dos outros evangelistas para melhor aprendizado. Este milagre realizado por Jesus representa outro momento do conflito entre ele e os fariseus quanto à observância dos sábados. Visto que esse grupo religioso e também os judeus daquela época guardavam o sábado, pensando em cumprir o que estava escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo do 8 ao 10. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Do ponto de vista dos fariseus e judeus, guardar o sábado era lembrar do que Deus havia feito, fazendo memória, uma forma de honrar toda a obra do Senhor. De fato, a palavra sábado em hebraico é o sabá, e vem do verbo cessar, parar, de fazer alguma coisa. Significa aquilo que nós exprimimos com o verbo guardar, lembra o cuidar e o recordar. Porém, Jesus, quando vem, de forma alguma quer abrogar a lei, mas cumprir. Isso significa que Deus não veio desrespeitando o sábado dos judeus, mas provou que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. O grande confronto entre os fariseus e Jesus pode ser explicado da seguinte forma: Jesus não queria que os fariseus tomassem apenas o sabá como o dia santificado ao Senhor,
mas ele queria que todos os dias fossem santificados. Os fariseus eram muito apegados à lei, não agiam com nenhum amor ou misericórdia com o próximo, discriminavam os pobres, os doentes, os aleijados. Jesus queria que o bem fosse feito a qualquer momento e a qualquer pessoa. Ele nos ensinou que não adianta guardar um dia específico se todos os outros são sem dedicação a Deus. Isso pode ser claramente explicado pelo seguinte texto: guardarás dias e meses, e tempos e anos. O mestre estava preocupado com a vida inteira guardada, horas, dias, meses e anos, e não só com o sábado. Por isso, curou no sábado, colheu no sábado, salvou no sábado e fez diversas maravilhas neste dia, que para ele era a Deus assim como todos os outros. Jesus foi perfeito em tudo o que fez. Jesus entra na sinagoga. Jesus chega na sinagoga, provavelmente situada em Cafarnaum. Os olhares dos fariseus talvez fossem sobre o que o Messias faria ali, procurando algo que o incriminasse para o acusarem. Porém, o olhar de Cristo era sobre aquele homem da mão mirrada, que ele queria curar, porque o homem não vê como Deus. O ser humano só consegue ver o exterior e aquilo que a sua visão alcança. O Senhor via o coração. Devemos ser cautelosos ao olhar a situação ao redor. Às vezes pensamos que Deus não tem um propósito com as nossas vidas. Olhamos assim como os fariseus, o que está do lado de fora, aquilo que as circunstâncias tentam nos forçar a ver. Porém, lembre-se que o Pai sabe como está o seu coração, sabe das suas necessidades. Do mesmo modo que ele entrou na sinagoga buscando aquele homem da mão mirrada, ele entra nas áreas da nossa vida para estabelecer propósitos e fazer mudanças. O que eu acho interessante é que Jesus chegou à sinagoga deles, ou seja, ele, a videira verdadeira, que quis ir até lá. De forma alguma ele foi forçado a ir. Este texto do Evangelho é riquíssimo, pois é Cristo que se interessa em ir. O maior interessado em fazer maravilhas é o próprio Senhor. Ele quer ver mudanças e transformações. Falando ainda sobre Jesus ir por conta própria àquela sinagoga para curar aquele homem, me lembro de outras passagens que ele veio ao encontro dos que precisavam dele. Em João, ele vai ao encontro do paralítico de Bethesda. Em Atos dos Apóstolos, ele vai ao encontro de Saulo no caminho de Damasco, que depois se torna Paulo, o grande apóstolo de Cristo. Novamente em João, vai ao encontro de um cego de nascença. Não se preocupe, do mesmo modo que Jesus Cristo foi ao encontro deles, ele também vem ao nosso. Lembrando que todas as passagens demonstram o propósito de Jesus em relação ao que recebeu a visita, porque sabia do coração de cada um. Não adianta pensar que levando a vida que quiser, cheia de rebeldia, sem obedecer aos preceitos e ensinamentos de Deus, desobedecendo e desrespeitando os pais, vamos ter a visita do Rei. Devemos ter uma maneira de viver santa e pura, cheia de propósitos, e assim, quando menos esperamos, ele virá ao nosso encontro. O homem da mão mirrada. Mirrada significa literalmente seca, ou seja, aquele homem tinha uma das mãos secas, como se tivesse sem carne humana nela. No Evangelho de Lucas, nos é revelado que a mão mirrada era a mão direita. As informações que temos sobre o homem são bem sucintas, mas são suficientes para entender o aprendizado. A vida daquele homem não era normal. Para o judaísmo, qualquer que fosse a enfermidade era sinal de que você estava errado ou tinha feito algo para Deus. Com isso, imagine por onde ele passasse, era lembrado que estava em pecado. O mesmo não tinha acesso livre a todos os locais,
pois aqueles que eram acometidos por enfermidades não eram bem-vindos em alguns lugares como as sinagogas. Até mesmo naquele dia, esse homem, a que tudo indica, não estava no meio da sinagoga. Por isso, Jesus falou para ele: levanta-te e vem para o meio. Provavelmente, esse homem ou estava do lado de fora ou em um canto da sinagoga. O mais recomendável é que fosse do lado de fora, pois naquele tempo, dentro das sinagogas, não podia entrar enfermidade. Apesar da vida dele não ser boa, apesar de não ter tido acesso a tudo, apesar de nem mesmo ter conseguido ver os ensinamentos de Cristo naquele dia na sinagoga, Deus foi capaz de olhar e ver a situação em que ele vivia. Quando estamos em momentos difíceis e complicados, pensamos que ninguém está vendo nossa situação. Estamos enganados, pois Deus vê tudo. Jesus chamou ele para o meio, assim é também conosco. Imagine enquanto andava, passando por todos aqueles que um dia falaram mal dele, mas Cristo mesmo assim o recompensou, chamando para o meio. Não estou falando de um evangelho de vingança, e sim de um evangelho que traz a misericórdia e a graça, assim como trouxe para a vida daquele homem. A Bíblia diz que apenas a mão dele estava mirrada, não diz que o braço também. Sendo assim, apenas um membro do seu corpo estava seco. Talvez apenas uma área de nossas vidas esteja seca, não produzindo nada, e todas as outras fluindo, até mesmo essa área que aparentemente não tem fruto nenhum. Jesus pode tratar dela, até mesmo curá-la. A pergunta dos fariseus e a resposta de Jesus. Quando Jesus chama o homem para o meio, os fariseus perguntam: é lícito curar no sábado? O objetivo deles não era obter informações para si mesmo, mas sim evidências contra Jesus, para o acusarem. À primeira vista, parece haver um conflito entre a mensagem de Marcos e Lucas. Mateus diz que os fariseus fizeram essa pergunta a Jesus. Tanto em Marcos quanto em Lucas, Jesus é quem faz essa pergunta aos fariseus. Mas a pergunta do mestre pode muito logicamente ter sido feita em uma forma retórica. Na presença de um homem aleijado, os fariseus perguntaram a Jesus: é lícito curar nos sábados? Em resposta, Jesus perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou a matar? Marcos diz que, imediatamente, eles calaram-se. Ao responder à pergunta dos fariseus com outra pergunta, Jesus os coloca em seu devido lugar e assim silencia os seus adversários. Para concluir o seu assunto, Cristo perguntou se eles não tirariam uma ovelha de um buraco em um dia de sábado. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Tudo o que for para o bem da humanidade será sempre agradável a Deus. O homem constantemente consegue olhar somente para as suas necessidades. A dos fariseus era acusar o mestre, mas não reconhece que existe também algo na vida deles que necessita de mudanças. Eles não conseguiam ver o bem que Jesus estava fazendo àquela vida. Estavam cheios de si mesmo e com inveja. Não podemos ser iguais àqueles fariseus, olhar somente para as nossas coisas e vontades. Temos que olhar, acima de tudo, para o nosso próximo. A cura. Estende a mão. Jesus pede para aquele homem estender a mão e a cura. Finalmente chegou o milagre. Aquele homem tinha passado por momentos difíceis da sua vida. Teve até que suportar pessoas no momento de sua restauração, não querendo ver a sua cura, porque era sábado. Só que Deus, mais uma vez, prova sua bondade, manifestando seu amor através desse milagre. Devemos ser gratos a Deus nas nossas vidas por todas as mãos mirradas que Ele já curou e nem percebemos. Só alcançarão o milagre desejado aqueles que se dispuserem a assumir a sua fé em Jesus
sem restrições e corajosamente reconhecerem que Ele é poderoso para curar e libertar de todos os males que nos afligem. Nós cristãos devemos ser sinais do reino de Deus entre as pessoas. Cada gesto de generosidade, cada ajuda a quem precisa é um sinal de que Deus está em nosso coração. Devemos, com nossos gestos e palavras, mostrar às pessoas o quanto Deus é bom e que seu amor pela humanidade é infinito e sem limites.